Bom, vamos falar aqui um pouco sobre essa final de Copa do Mundo entre Espanha e Argentina. Eu sou o Rian, para quem não me conhece, sou analista de desempenho. Aqui vou trazer alguns apontamentos táticos sobre essa final, sobre como a Argentina vai buscar construir contra essa Espanha, buscando chegar ao gol, e também como a Espanha também, o seu modelo de jogo vai buscar utilizar das vulnerabilidades da Argentina para chegar aos gols e ao resultado, né, de campeã do mundo. Inicialmente, eu acho que as duas equipes definiram as suas escalações para essas partidas baseado nos últimos jogos. A Espanha um pouco mais definida desde antes, mas a Argentina eu acho que encontrou equilíbrio com essa escalação, com o Simeone entrando no lugar do Depou, dando um pouco mais de profundidade, dando um pouco mais de retorno aqui pelo corredor lateral. E a Espanha, né, que vem mudando um pouco no decorrer da Copa, começou com o Llorente no lugar do Porro, o Porro assumiu a posição e tem feito uma boa Copa. O Olmo começou como reserva e virou titular e agora é titular absoluto da equipe. E a grande mudança que também foi o Fabian Ruiz, que era reserva do Pedri. O Pedri acabou virando reserva e o Fabian Ruiz vem fazendo uma grande Copa, ganhou essa posição. Primeiramente, eu vou falar sobre como a Argentina constrói, como ela busca construir. Também acho que não vai mudar muito para esse jogo. E a partir disso, ela vai buscar vencer a defesa da Espanha e chegar aos gols. Inicialmente, né, nessa primeira fase, ela constrói com paredes baixo e faz quase um tripé aqui, né, no meio de campo, com o Enzo baixando para apoiar, o Messi do lado direito e o McAllister do lado esquerdo, os zagueiros apoiando e os laterais também. Enquanto isso, o Álvares tem um pouco mais de mobilidade para baixar aqui e ajudar em alguns momentos, mas é um cara que dá essa profundidade. E o Simeone também é um jogador que entrou no time nessa última partida e é um jogador que tem mais velocidade, mais capacidade de desmarque, de atacar a última linha e acabou entrando no time para dessa profundidade. Bom, entendendo que o Paredes é quase um terceiro zagueiro nessa primeira fase, a equipe avança quando está em segunda fase e muda um pouquinho a estrutura. A gente vai ver, deixa eu voltar aqui, o Paredes voltando a ser o primeiro médio, mas a equipe busca deixar todo mundo muito próximo do Messi e todo mundo com muita intenção de por que está perto do Messi, de por que está construindo nesse momento. O que acontece? O time busca fazer aqui, deixar todo mundo próximo, o Paredes por dentro, o Enzo aqui na base da jogada também, o McAllister entre linhas, o Messi entre linhas, o Molina aqui de lateral, subindo um pouquinho mais, mas guardando um pouco mais de posição, o Simeone aberto, e ela gera esse quadrado aqui no meio, com os médios, o Simeone por fora. A gente vai entender o porquê também em alguns momentos, ele tá por fora. E o Álvares aqui mais centralizado, mas também podendo baixar em alguns momentos. A gente vê que o corredor oposto fica vazio, só com o Tagliafico dando essa amplitude e atacando espaço em alguns momentos, mas ele fica aberto. E a equipe busca o quê? Busca o Enzo, acionar o Messi, ou acionar o McAllister e tabelas. Eles tocam e andam, a bola vai chegar no Messi, o Messi vai achar o McAllister, a bola vai chegar no McAllister, o McAllister vai achar o Messi, e a equipe vai progredir através dessas tabelas, né? Porque ela forma deixa jogadores muito próximos, e aqui vai ter o grande problema. A Espanha vai ter que se compactar demais, pode deixar o lado oposto livre, porque nessa situação a gente está vendo, o Laporte pode encaixar um pouco mais, mas aí deixa a profundidade um pouco desprotegida. O Baena pode fechar um pouco mais, mas aí vai deixar o corredor lateral um pouco mais desprotegido. O Oyarzabal pode descer um pouco, mas aí também vai deixar aqui a entrada mais desprotegida. Aí o Paredes pode andar um pouco mais para frente e ter bola descoberta para lançar. O Rodri pode fechar aqui um pouco mais, aí o time vai ficar um pouco mais compacto. Eu acho que é o que pode acontecer. Compactar ainda mais com o Rodri mais por dentro. E o Yamal tendo que fechar aqui, aí tira um pouco da característica dele de estar aberto para receber a bola e atacar a profundidade. Mas a Espanha tem que pensar no que fazer para não deixar aqui o Fabian Ruiz sobrando no meio dos quatro, só com um pouco o Laporte saltando. Então a gente não usa muito bem dessas tabelas, desse jogo aproximado para jogar. Aqui é a segunda ação da Argentina, a segunda manobra ofensiva que a Argentina faz no jogo que eu trouxe aqui para vocês, é quando o Messi baixa por fora, né, no corredor direito, que tem a dinâmica muito interessante, que desaproxima um pouco mais os jogadores, mas tem uma movimentação que gera ataque à profundidade, que é uma coisa que a gente às vezes
Pensava que a Argentina não tinha, porque aproxima muitos médios por dentro, então é muita tabela, é muito jogo por dentro. Mas também eles geram essas dinâmicas para atacar a profundidade, que é o quê? O Messi vai por fora, a gente tem a construção aqui com o Molina próximo, o Romero com a posse. Também tem o Enzo também, que é o jogador aqui, que hora ele tá atacando a profundidade, hora ele tá abaixo. E a bola vai chegar no Messi. Qual é a situação? O Enzo aproxima, gerando esse desmarque de apoio, arrastando os médios, arrastando os jogadores, gerando dúvida também em quem vai abordar o Messi. E o Simeone, que entrou aqui para justamente fazer isso, ataca a profundidade. Então ele tem esse movimento de ataque à profundidade. E aí o Messi acaba lançando. Aconteceu bastante no jogo contra a Inglaterra. O Messi baixando por fora, o Enzo aproximando, o Macaulay se aproximando aqui, gerando essa dúvida dos defensores. E aí o Simeone ataca a profundidade. Falando um pouco mais agora sobre a Espanha. Foi uma equipe que eu venho acompanhando um pouco mais nessa Copa. Não que eu não tenha visto os jogos da Argentina, mas a Espanha eu busquei estudar um pouco mais. Tem mais vídeos dela aqui no canal. Mas no modelo defensivo da Argentina, é uma equipe que marca no individual muito puro, onde todos os jogadores encaixam. A gente vê aqui na saída de pressão, a equipe sai nesse 4-4-2, onde o Messi encaixa em um defensor e o Álvares encaixa no outro. Então o Unai Simão vai ter essa bola descoberta. Os médios encaixam nos médios aqui, o Enzo e o Paredes, e o resto do time também é individual. O Simeone encaixa no lateral, o Macaulay se encaixa no outro lateral. O que eu pensei em relação a isso? Em como a Espanha pode utilizar desse tiro de meta, dessa saída quando a Argentina marca em bloco alto para sair. Os médios se moverem, e também os jogadores de frente. O Olmo tem a característica já de baixar, o Oyarzabal também, isso aí fixa os dois defensores. E o Unai Simão, que é um exímio construtor, conseguia acionar essa bola longa do Yamal, que é o principal jogador da Espanha, o grande jogador dessa geração. Ele acionar o Yamal em corredor lateral, né? Que ele vai ter uma situação de 1 contra 1. Outra situação é que o McAllister tem uma característica de jogar mais por dentro. E aqui, né, nesse 4-4-2 ele joga por fora. Ele tem que dividir entre o Pedro Porro e dividir entre o Yamal. E aí o Pedro Porro pode fazer situações aqui de desmarques para deixar em dúvida o McAllister. Ele tem dificuldade para retornar aqui e gerar um 2 para 1. O Lissandro vai estar um pouco distante, porque ele faz esses saltos aqui. E aí, quando ele faz esses saltos, normalmente um médio vem ocupar esse espaço, vem fazer uma permuta defensiva, só que vai estar distante também não é tão eles fazer essa cobertura um pouco mais longa. Quando a bola chegar no Yamal, ele vai ter aqui uma situação de 1 contra 1 em velocidade contra o Tagliafico, que é um jogador interessante, mas o Yamal em 1 contra 1 de 10 ele vai vencer 6, vai vencer 7, e aí a equipe vai progredir, vai estar no corredor mais tranquilo, que é a do Yamal, que é o corredor de qualidade. E aí a equipe da Argentina vai ter dificuldade, porque vai ter todo mundo encaixado, tendo que correr para trás. Os médios os atacantes já têm dificuldade de andar um pouco para trás, o Álvares nem tanto, mas o Messi já não volta tanto. E a equipe vai ter aqui 1 contra 1, aí o Macaulay vai ter que voltar, e ele não é um cara que volta tanto. Tanto assim, né? Ele vai voltar porque o time da Argentina compete muito, mas ele vai ter dificuldade. Quando ele voltar, a gente tem o Pedro. Se ele largar o Pedro Porro para dobrar no Yamal, o Pedro Porro pode ultrapassar por dentro, pode ultrapassar por fora. Então, para mim, a vantagem do jogo da Espanha nessa partida é pelo corredor do Yamal, né? Parece um pouco óbvio, mas apresentando essas dinâmicas para vocês conseguem entender como essa marcação individual faz o Yamal ter essa vantagem no 1 contra 1, ter dificuldade quando tem a dobra, porque o Pedro Porro vai ultrapassar, então a gente ainda vai ter dificuldade. O Olmo pode baixar aqui para associar, como ele vem fazendo, jogando um toque para o Yamal progredir. Esses encaixes dificultam muito a vida, até porque o Oyarzabal não é um 9 de referência. O Olmo não é um jogador que fica muito na última linha, então eles circulam muito e forçam muito o salto dos defensores. Mesma coisa os médios têm uma qualidade muito grande, então eles podem gerar aqui esse desmarque para trás, para buscar a posse, faz o salto dos médios, e aí tem um espaço muito grande que eu vou demarcar aqui. Cadê tem um espaço muito grande no entrelinhas, e aí a gente pode ver aqui. A gente pode ver um jogo muito grande aqui do Oyarzabal, do Olmo nesse corredor. Os médios baixam para atrair o Enzo e o Paredes, e aí tem um jogo aqui tanto pro Oyarzabal, tanto pro Olmo, que joga muito bem no entrelinhas, e
pode ter esse jogo para esses dois jogadores. Particularmente, eu acredito que a Espanha é favorita, não só por rivalidade, mas sim pela qualidade da equipe. Acho que é uma equipe mais qualificada, mas a Argentina tem o Messi, que vem fazendo uma grande Copa. A equipe vem tendo dificuldade nos jogos, mas acaba decidindo nessa capacidade individual. Mas a Espanha tem um jogo coletivo muito forte, consegue explorar muito bem as vulnerabilidades do adversário, conseguem, no próprio jogo, os jogadores têm inteligência de identificar qual é a vulnerabilidade do adversário e explorar, e sem contar nessa questão da marcação individual. Na marcação individual, o goleiro vai ser um homem livre no primeiro momento, e como é o Unai Simón, que é um jogador que muito das vezes é titular nessa seleção, pela essa capacidade, vai conseguir acionar jogadores em melhor posição, vai conseguir ajudar a equipe a progredir. E essa situação do Yamal em um contra um, com facilidade para estar em contra um, facilita muito o jogo, porque é um jogador muito diferente. Como eu falei, se ele tiver 10 situações de um contra um na partida, ele consegue ser influente em 6, passar das 6, e dessas 6 aí, ele pode gerar um gol, gerar 2 gols. Eu acredito também que a Espanha não vai ser uma equipe como as outras que a Argentina enfrentou. São equipes que fizeram um gol e baixaram muito o bloco e deram o que a Argentina queria, que é ficar com a posse, gerar volume, cruzamentos, finalizações, bola parada, e aí acaba que, né, nessa empurrância, digamos assim, a Argentina conseguia fazer os gols. Eu acho que se a Espanha abrir o placar, ela vai ficar com a posse, em alguns momentos vai baixar um pouquinho o bloco, mas não um bloco muito baixo, então ela vai ficar com a posse. Quando for para baixar, vai ser buscando acelerar em alguns momentos, e aí a Argentina vai ter dificuldade. É uma equipe que demonstrou vulnerabilidades durante a Copa, que às vezes são apagadas por conta disso, por conta do Messi decidindo, por conta dessa, digamos assim, essa vontade que a equipe mostra dentro de campo, que acaba gerando os gols. Mas é uma equipe que apresenta fragilidades, que eu acredito que a Espanha, explorando, ela não vai dar as brechas que as outras equipes deram, de baixar muito o bloco, de às vezes ter uma desatenção e gerar uma jogada do Messi. E eu acredito que a Espanha não vai gerar isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixa um like aí se gostou. Comenta a opinião de vocês sobre esse jogo, sobre qual é o resultado que vocês acreditam que vai acontecer. Então é isso, e tamo junto.